Mas abra a tua Bíblia, por gentileza, se puder ficar de pé, por favor. Livro de Mateus. Uma coisa tremenda esta palavra, muito abençoada, que traz a parábolas, que das princípio de Deus, é uma coisa tremenda, irmãos. Capítulo 25 do livro de Mateus fala sobre 10 mulheres que tinham propósitos. 10 mulheres que precisavam e queriam estar na presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus dá oportunidades, e as oportunidades, elas não podem ser desperdiçadas, queridos. E aqui esse texto fala sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. E eu vou ler para que os irmãos possam estar acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo, que diz: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 nécias. Outras versões diz loucas. As loucas ou as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e dormiram ou adormeceram. Mas à meia-noite, aleluias, ouvindo-se um clamor, aí vem o noivo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram depressa e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Aleluia. Versículo de número 9. Mas a prudente responderam, dizendo: não seja caso que nos faltem a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pai eterno, neste momento te peço, ó Deus, consentimento, permissão para adentrar pelo trono da tua graça. Deus, te peço nesta noite uma porção sobrenatural para o teu povo, para a tua igreja, Senhor. Ó Deus, que nesta noite nós venhamos a ser impactados pelo teu poder, através da tua palavra. Abre-nos, ó Pai, os nossos olhos espirituais, a nossa mente, e derrama, Senhor, da tua graça, do teu poder. Pois assim nós te oramos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Querido, então, esteja sempre dando glória a Deus, aleluia. Porque coisa boa nós adorarmos ao Senhor. Querido, nós estamos diante de um texto muito rico, que tem diversas raízes ou ramificações para você trazer a palavra. Mas nesta noite eu quero exatamente trazer esta palavra sobre a preparação, sobre o azeite na minha e na tua vida. A Bíblia diz que existiam 10 virgens, todas elas eram iguais, todas elas tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Porém, queridos, a Bíblia diz que nós temos que estar de atalaia. Quando a Bíblia nos diz que é melhor, querido, que nós estejamos ligados com os céus, porque o homem natural, ele não discerne as coisas naturais. Para discernir as coisas de Deus tem que ser espiritual, tem que estar em espírito. E quando nós observamos esta parábola, o Senhor está fazendo a comparação de 10 mulheres com
com o mesmo propósito, com o desejo de participar, com o desejo de adentrar para uma grande festa, e esta festa seria um casamento. O casamento ele seria eterno, ele não iria se dissolver, não iria se acabar, porque aqui simboliza exatamente o relacionamento da igreja e o Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz que muito em breve o Senhor vai raiar das nuvens para buscar a sua igreja, então nós teremos um corpo glorificado. A Bíblia diz que aqueles que morreram terão um corpo já transformado, ou seja, ressuscitarão primeiro, depois nós teremos um corpo glorificado, transformado, e aí vamos ter um encontro real com o nosso Senhor, queridos. Mas interessante é que dentro desse texto, algo me chama a atenção. 10 mulheres, 5 prudentes, 5 nécias. E a Bíblia diz que eu e você precisamos pedir ao Senhor sabedoria, porque a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. E muitas vezes nós agimos exatamente como essas mulheres agiram. 5 prudentes, porque, queridos, muitas vezes pessoas têm mais unção do que outras. É porque ele busca mais, ele ora mais, ele se aproxima mais de Deus, ele lê mais a palavra. E toda vez que nós lemos a palavra, a Bíblia diz que enquanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós encontramos. Querido, a forma de nos aproximarmos de Deus é em jejum, oração e leitura da palavra. A palavra do Senhor, ela diz que Deus ele tem poder de transformar. Essas mulheres, elas queriam entrar lá naquela festa, mas acontece que 5 delas saíram preparadas, 5 delas estavam com azeite, 5 delas estavam ali já com a sua reserva. Eu e você precisamos fazer reserva. Diga amém. E quando nós observamos que aquelas mulheres observaram que aquelas 5 prudentes, conhecidas ou ditas como prudentes, era 5 que estava de atalaia, 5 que estava já preparada. Ela não só trazia consigo a sua lâmpada, mas trazia também uma reserva de azeite, porque ela pensava, olha, eu não sei a hora que o noivo vem, eu não sei o tempo, então se expor pela madrugada, talvez esse azeite que esteja aqui nas nossas lamparinas não vai dar para chegar até a hora que o noivo chegue. Foi exatamente isso que aconteceu, e o texto diz, querido, que a hora que ele vem, ninguém sabe. A Bíblia diz que o Senhor vai se mostrar como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. A Bíblia diz que vai ser tão rápido que será num piscar de olhos. Deus ele ainda diz na sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, preparai-vos, porque o Senhor está próximo. Se prepare, meu irmão, se prepare, porque Deus está à porta. Deus está batendo aí nesta noite na porta do teu coração, esse coração duro, esse coração que está aí de pedra. Deus ele quer quebrar, Deus ele quer entrar na tua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer entrar com poder, com providência, mas para isso necessário é que ele e você permita com que ele faça a obra. A Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Quantos de nós muitas vezes pedimos tantas coisas materiais e esquecemos das espirituais, querido? Quem vai te levar para o céu não são as coisas materiais, não são as coisas físicas que são apalpáveis, não. São aquelas que você não vê, são aquelas que você nem imagina, né? Aquela que você não pode contemplar com seus olhos carnais. A Bíblia diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por que ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela salva, a palavra de Deus, ela cura, a palavra de Deus prepara-nos e nos leva para o céu. E quando nós observamos aqui acontecer exatamente com esse texto, essa grande verdade, a Bíblia diz que no versículo de número 5, e tardando o esposo, ei, muitas vezes eu e você pensamos, o Senhor está demorando, o Senhor não está agindo, o Senhor não está me vendo. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. Agora basta tão somente você aprender a esperar. A espera requer sacrifício, a espera requer exatamente confiança, a espera requer dependência de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Dependência de Deus. E quando aquelas 5 mulheres olharam para as outras, eram virgens,
tinham lâmpadas, iam para o mesmo local, tinham o mesmo desejo, mas 5 preparadas e 5 despreparadas. Qual é a verdade do texto? A verdade é que eu e você precisamos nos preparar. Precisamos estar de atalaia. A Bíblia diz que aquele que estiver de pé, ore para que não caia. É a Bíblia que diz, querido. O Senhor Jesus, certa feita, chegando ao monte, subiu com os discípulos, chegou ao jardim chamado Getsemane, convidou os discípulos para orar, e a Bíblia diz que o Senhor disse: ficai aqui, eu vou um pouco adiante. O Senhor estava se preparando através das orações, queridos. E a Bíblia diz que quando os discípulos ficaram ali, eles ficaram com sono, seus olhos pesaram, e o Senhor tinha ido mais adiante orar. Quando o Senhor volta, encontra os discípulos dormindo. E o Senhor diz para ele: mas rapaz, vocês não podem velar comigo, orar comigo, nem sequer uma hora. Às vezes nós fazemos oração no flash. É aquela oração que só dá tempo você se ajoelhar e já está de pé, que não chega nem a abrir a boca. Você, para ter intimidade com Deus, você precisa se dedicar à oração. Sem oração não tem como você ter dedicação. Sem dedicação não tem como você conhecer. Sem você conhecer, como você pode falar? Essas prudentes disseram: olha, eu tenho um azeite na lâmpada, eu estou indo exatamente no mesmo sentido que você. A outra chega e diz: olha, nos dá do teu azeite, compartilha conosco. Ei, tem coisa que é para você compartilhar, mas tem coisa que é sua. A sua intimidade com Deus é sua, não é do seu marido, não é do seu filho, não. A tua intimidade com Deus é só a sua e é com o Senhor. A Bíblia diz, querido, que quando nós cavamos um poço, quanto mais nós cavamos, mais água ela jorra e jorra da melhor qualidade. A Bíblia diz que Deus simboliza Jesus Cristo como água da vida. Ele diz que quem bebe desta água nunca mais terá sede. Essas mulheres estavam com sede de Deus, elas queriam entrar naquela festa, elas estavam preparadas, todas 5. A Bíblia diz que o esposo estava demorando, o noivo não chegava, elas chegaram ali a adormecer. As outras pediram: me dá do teu azeite. Ela disse: não posso te dar, porque se eu te der vai faltar para mim, vai faltar para você. Então vamos ficar aqui todo mundo na contramão. Não, vai a quem tem para vender e compra para vocês, porque a minha reserva está aqui. Ela fez reserva para si. Crente precisa fazer reserva, porque Jesus Cristo nesta noite, Ele te levanta, Ele te ergue, Ele te exalta, Ele te restaura, Ele te restitui. Mas para isso necessário é que você esteja com azeite. E as prudentes pegaram as suas lâmpadas e foram atrás de quem tinha azeite para vender. A Bíblia diz que nesse tempo, nesse intervalo, quando elas saem, houve-se uns grandes gritos na cidade, dizendo que aí vinha o noivo, aí vinha o noivo. E a Bíblia diz que era pela madrugada. O mistério de Deus com o crente pela madrugada é muito mais profundo do que nós pensamos. As pessoas costumam até conjecturar dizendo que de madrugada a fila é menor. Não é a questão da fila ser menor, queridos. É a questão da disponibilidade de cada um de descer o seu cobertor, deixar seu colchão fofinho e se prostrar, se ajoelhar, se humilhar e começar a falar com o Senhor. A Bíblia diz que quando nós começamos a buscar ao Senhor, o Senhor começa a nos revestir, começa a nos revelar, começa a falar conosco e nós começamos a ver o agir de Deus. E essas mulheres viram o sobrenatural, por exatamente elas pensavam as nessas que estavam demorando o noivo. Mas Hebreus, no capítulo 10, versículo número 37, diz que o pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Se tardar, espere, porque certamente virá. Vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez. Não se preocupe, não ande inquieto. Se segura na promessa do Senhor nesta noite. Balança teu irmão, meu irmão, se segura na promessa. Se segure na promessa, porque Jesus te prometeu e Ele é fiel para cumprir na tua vida. Então todas aquelas virgens se levantaram e preparando-se as suas lâmpadas. E as loucas disseram: dá-me do teu azeite. Não tem como mais dar do teu azeite, porque o teu azeite é teu. A reserva é sua. Ninguém pode tomar aquilo que é seu, porque aquilo que Deus detesta
determinou sobre a tua vida já está determinado e ninguém pode impedir. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém pode te tirar da presença do Senhor, nada nem ninguém pode te persuadir a fazer coisa errada. Se você estiver em espírito, se você estiver com a lamparina cheia, se você estiver com azeite na reserva, pode vir o que vier e acontecer o que acontecer, mas você vai permanecer de pé. Ainda que o mundo se incline, ainda que o mundo caia, ainda que as coisas se acabem, mas você vai permanecer em pé, porque Jesus te fez promessa: eu vou para o Pai, mas vos estarei órfão, vos deixarei o Consolador. Glória a Deus. Mas nós lemos a palavra do Senhor, encontramos no livro de Mateus, no capítulo de número 26, aleluia, e o versículo de número 14. Aliás, lê para mim, por favor, alguém? Rapidinho. Mateus 26, 41. O Senhor tem uma palavra para você nesta noite. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem tem azeite não entra em tentação, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra você. Então te segura aí, meu irmão, te segura com o teu azeite, vai pedindo mais do Senhor, porque Deus também nesta noite Ele quer multiplicar o teu azeite em nome de Jesus. Ele quer te preparar, Ele quer te capacitar para uma tão grande e gloriosa obra. Quando nós lemos a palavra do Senhor, lá no livro de Mateus 24, versículo 18, nós encontramos: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. É esta palavra, querido, que eu quero dizer para você. É esta palavra para que você não venha estar como nécio. Não adianta você estar tanto tempo na igreja, ou tanto tempo sendo crente, e não tiver esse azeite na tua vida, essa preparação. Você precisa estar preparado, porque existem ventos de doutrina em todos os lugares, e muitas vezes sobra o teu ouvido, e se você não tiver reserva, você cai, você desfalece, você se entrega. Ei, não fica à beira do caminho, navega no oceano do Espírito nesta noite. Sobre esta palavra eu profetizo para a tua vida: você vai continuar de pé e você vai ter azeite sobre a tua vida, porque a unção e o poder de Deus está sobre mim, sobre você. Aleluia. Não ter aquilo que é seu a ninguém. A promessa que Deus prometeu foi para você, vai se cumprir, vai ser mais tarde, independente de tempo ou de circunstância. Quando nós lemos Mateus 24, versículo 42: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Precisamos estar, querido, exatamente em atalaia. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ainda lá em Amós, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó Israel, para ver ao teu Deus. Te prepara, igreja do Senhor, para ver a face do teu Senhor, porque essa é das maiores promessas de Deus, é exatamente saber que um dia nós estaremos face a face com Ele. E ali, querido, a Bíblia diz, como diz Apocalipse, as primeiras obras são passadas. Ali não vai ter preocupação, ali não vai ter choro, ali não vai ter dor, não. Só gozo, paz e alegria. E você vai estar cantando no grande coral: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos para todos sempre. É aquele dia que está me esperando, te esperando. Mas o adversário da minha e da tua alma, ele quer tirar exatamente esta promessa da tua vida. A Bíblia diz que tem para mim preparado, para mim e para você, a nova mansão celestial, a nova terra onde manda leite e mel, a nova Canaã celestial. É para mim e para você, é direito nosso, porque Ele diz na sua palavra: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Então toma posse nesta noite dessa promessa e glorifica o nome do Senhor, porque cedo o Senhor está chegando, cedo Ele veio, Ele precisa nos pegar preparados.
E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor chegar, encontrar ali a sua fé depositada nele. Que o nome do Senhor nesta noite venha ser glorificado sobre a sua vida. A diferença das 10 era que 5 era prudente e 5 era nécia. As prudentes tinham o azeite exatamente na sua lamparina e ele tinha a reserva. A outra tinha sim, as outras 5 tinham o azeite, mas o azeite não era suficiente. E para você vencer esses obstáculos, essas dificuldades, você precisa do azeite. A cobertura do Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida. A potente mão de Deus sobre mim e sobre você, para que se cumpra o que está lá no livro de Salmos 91, no versículo 1 e o versículo 7, que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará seguro. As 5 prudentes descansaram seguro no Senhor. Elas acreditaram, ela estava com a sua reserva. As nessas, infelizmente, não foi esse o final delas. O final delas foram trágicos. E o versículo 7 diz que caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Quando tem unção, tem livramento. Quando tem unção, tem visão. Quando tem unção, tem revelação. E Deus te dá nesta noite tudo isso aqui de graça. Você não precisa pagar nada por isso. É só o ato de fé nesta noite que Deus aplica esta palavra sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus.